O Eduardo Gomes fez aqui outro superchat. Por esse raciocínio, o cara com contrato tem que ser reserva o resto da vida, mesmo sendo o rei da América o outro mal. Isso é profissionalismo. Mas acho que todo mundo concorda com você, Eduardo, que tem que jogar quem está melhor. Tipo assim, mas a única coisa que eu e o Mauro questionamos é se fosse o Pedro, sairia. Não dá para sair assim. Para sair, tem uma multa, né? Ele tem que pagar a multa ou o time tem que contratar. Agora, eu acho que todo mundo concorda que tem que jogar sempre quem está melhor. O Ari Salles Bento também fez um superchat. Sabe qual é a questão também? O Pedro não vinha jogando bem, gente. Desde a lesão ele caiu muito, né? O Pedro não vinha jogando bem. Ele se machucou. A fase dele antes desse episódio aí da agressão não era boa também. Teve isso. Não era boa. E o Gabriel teve alguns jogos importantes. Jogos importantes. E o caso do Gabriel, a gente tem que olhar um pouco mais. O Gabriel não é só o jogador, o artilheiro, o cara que faz o gol. Pro bem e pro mal, ele é um cara que ele encarna muita coisa importante que representa o Flamengo em campo. Estamos falando do Flamengo, tá? O clube tem as suas peculiaridades. O Gabriel, quando ele consegue, quando ele vai bem, ele consegue ser o Flamengo em campo. Não sei se estou conseguindo me expressar bem. O Gabriel é o cara que é a torcida do Atlético, que detesta o Flamengo, a gente percebe isso, até Paranaense, né? Até porque perdem muito pro Flamengo. Então, eles ficam com raiva do Flamengo. É normal, não é uma provocação, é só uma constatação. O Flamengo é um clube maior, tem essa coisa toda. Então, eles reagem agressivamente com os jogadores. O Gabriel é o cara que pega lá o negócio que jogaram no campo e come. É o cara que pega e mostra a taça assim na coxa, tatuada, e fala: ó, Libertadores é minha, não é de vocês. Se perderam, eu fiz o gol. Ele é isso, cara. Ele é isso. Ele é o cara que ele irrita o adversário, ele provoca, ele às vezes passa um pouco do jogador. É um personagem importante, sabe? Que eu acho que encarna muito uma coisa que eu acho que é muito a cara do Flamengo, que às vezes passa do ponto, como eu falei, que às vezes é soberba, mas o Flamengo é assim, o flamenguista é assim. Cara, eu moro em São Paulo há muitos anos. E eu sempre falo com as pessoas, vocês às vezes não entendem. Gente de São Paulo está de outros estados. A natureza assim, do carioca é diferente do paulista, do mineiro, tudo. O carioca, naturalmente, é meio com gozador. E o rubro-negro, especialmente, é assim: vai jogar Flamengo e Real Madrid, ele sacaneia o Real Madrid. Se perder, perdeu, dane-se, mas ele já sacaneou antes. Mesmo que se volte contra ele, se volta contra ele, mas é da vida, é assim, sabe? É irresistível. O torcedor do Flamengo, ele é assim, ele é chato, ele provoca, ele enche o saco, ele é assim. Não estou inventando, sempre foi assim. E na fase de vitórias, quem não é Flamengo fica com mais raiva porque é insuportável. O Gabriel é isso. O Gabriel ele tem muito do Flamengo. Parece que ele nasceu lá dentro. Nem parece que ele veio de outro estado, de outro clube, de outro lugar. E já tinha rodado por outros clubes antes de chegar ao Flamengo. Já tinha jogado no Santos, no Benfica e no Inter de Milão, né? Então acho que tem isso também. O Gabriel encarna muito o Flamengo. Ele é um ídolo diferente. Não é como o Zico, tudo diferente. Questiono muitas atuações, questiono às vezes a conduta, essa coisa da perna direita, mas tem um outro lado também aí que não dá para medir, gente, e que a gente não pode ignorar. O Pedro não, o Pedro é um jogador de um outro temperamento, mais introvertido, excelente atacante, mas que pode melhorar, pode se aprimorar, e ele tem que entender o seguinte: ele veio para o Flamengo em 2020, como a Alan lembrou há pouco, e já havia a dupla Gabigol e Bruno Henrique, consolidada campeã da Libertadores e campeã brasileira. Ele ficou emprestado um ano, foi bem, e o Flamengo comprou. Ele poderia falar: não quero ser reserva, não quero ficar aqui de vez, não faço esse negócio, não vou assinar contrato com vocês. Foi o segundo contrato, né? Isso. Fiorentina, ou vocês me aceitam de volta, eu me negocio com outro clube. Aqui eu não tenho vez, tem dois caras aqui que são ídolos, são donos da posição, eu sou reserva, já era reserva, eu sou reserva, não quero ficar. Ele aceitou. O Flamengo foi lá, casou os 14 milhões. Gente, entendam, não adiantaria o Flamengo pagar os 14 milhões se o jogador falasse: eu não quero. O jogador tem a palavra final. Ele não assina contrato obrigado. Antigamente era assim, lei do passe, agora não tem mais isso não. Então, ele acertou o contrato. E aí ele faz um grande 2022, que aí ele joga regularmente, porque o Bruno se machucou. O Dorival encontrou nada. O Dorival colocou o cara para jogar porque o outro se machucou. E o Dorival só colocou no terceiro jogo. O Vitinho deu certo ali. Primeiro o Vitinho, depois o Arão e mudou o desenho tático do time. No terceiro jogo, contra o América Mineiro, aí Pedro e Gabigol. Aí deu certo, ele foi direto com os dois. Nem foi instantâneo. Mas aí ele aproveitou a oportunidade, foi bem. Aí faz um outro contrato. Quer dizer, em todos esses contratos que Pedro assinou com o Flamengo, ele sempre soube que existia Gabigol, Bruno Henrique e que o clube tem dinheiro e contrata mais gente. Então, agora, se ele quiser jogar na Europa, qualquer clube de médio para cima, ele não vai ser titular absoluto e ele vai ter que brigar por posição. Qualquer time. Poucos jogadores são titulares absolutos em grandes times do futebol europeu. Não são muitos, não.
Assim, eu digo o intocável, aquele que, entendeu? Você pega, por exemplo, o Rüdiger, um zagueiraço, dos maiores do mundo. Chegou no Real Madrid, reserva. Aí joga, sai do time, o Alaba joga de zagueiro, se precisar joga de lateral, aí abre mais um espaço. Para citar um jogador assim, consagrado, um jogador de Copa do Mundo, várias vezes campeão. Então é assim que funciona. Acho que ele quer ser titular, ok, mas ele está no clube onde tem concorrência. E todo mundo vai ter concorrência. Eu acho que só tem um cara que é intocável no Flamengo, que ninguém questiona, que é o Arrascaeta. Ninguém questiona. Mas mesmo estando, quando está mal fisicamente, então ele pode ser questionado, como estava no começo do ano, que ele estava muito mal fisicamente. O Gabigol tem gente que questiona, você está vendo aqui, inclusive, no chat. Todos os outros brigam por posição. Não existe dono de posição no Flamengo, gente, só Arrascaeta.